Olá, bem-vindos a esta nossa análise de um dos discursos mais fascinantes e, vamos ser honestos, desafiadores de toda a Bíblia. O sermão profético de Jesus, que a gente encontra lá em Mateus capítulo 24. Se em algum momento já surgiram dúvidas sobre o fim dos tempos, ou se a busca é por entender melhor as profecias, este estudo foi pensado para guiar passo a passo através daquilo que Jesus realmente nos disse. Para a gente conseguir desvendar essa profecia que é tão densa, vamos organizar nosso estudo em 5 partes. Primeiro, a gente prepara o cenário, entendendo bem o contexto da época. Depois, vamos ver o que Jesus chamou de princípio das dores. Na sequência, mergulhamos na intensa grande tribulação que vai nos levar direto para o clímax da esperança cristã, a vinda do Filho do Homem. E no final, a gente vai descobrir a lição prática mais importante de todas, o chamado para vigiar. Vamos lá? Muito bem, vamos começar pelo começo. Para a gente captar de verdade o peso das palavras de Jesus, a gente precisa voltar no tempo. Ele não estava falando num vácuo, sabe? As palavras dele eram o ponto alto de séculos de história e de profecias que todo mundo ali, ao redor dele, conhecia muito, muito bem. Olha só, séculos antes de Cristo, o profeta Daniel já tinha previsto uma sucessão de impérios. Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia. Todos eles vieram e se foram, exatamente como Daniel tinha dito. E agora, no primeiro século, quem dominava era Roma, com uma mão de ferro, mas com uma política frágil como barro. Era um verdadeiro barril de pólvora, cheio de opressão e instabilidade. E é nesse cenário que Jesus surge, chamando a si mesmo pelo mesmo título que Daniel usou para o Messias, o Filho do Homem. E é justamente nesse contexto, faltando poucos dias para sua morte, que Jesus faz uma declaração que deve ter sido um choque para todo mundo. Olhando ali para o magnífico Templo de Jerusalém, o coração da vida judaica, ele profetiza em Mateus 24, versículo 2, a sua destruição total. Essas palavras ecoam diretamente a antiga profecia de Daniel 9:26, que previa a ruína da cidade e do santuário. Essa previsão drástica é o que serve de gatilho para todo o sermão que vem a seguir. Então, confusos e provavelmente assustados, os discípulos vão procurá-lo em particular, como a gente lê em Mateus 24, versículo 3. Com 3 perguntas bem urgentes. Primeiro, quando o templo vai ser destruído? Segundo, qual vai ser o sinal da sua volta? E terceiro, como a gente vai saber que é o fim dos tempos? O mais interessante aqui é que Jesus não responde essas perguntas em caixinhas separadas. Ele vai entrelaçando as respostas, mostrando um padrão que se repete e vai se intensificando ao longo da história. E isso nos leva à primeira grande parte da resposta de Jesus. Ele descreve todo o tempo entre a sua primeira e a sua segunda vinda como o princípio das dores. A imagem é muito poderosa, né? As dores de parto. Elas são reais, elas vêm em ondas, aumentam de intensidade, mas ainda não são o nascimento. São sinal de que algo grandioso está para acontecer. Dentro desse período do princípio das dores, Jesus nos dá 5 grandes alertas, que estão detalhados lá em Mateus 24, dos versículos 4 a 14. São 5 tipos de eventos que marcariam esta era. Entender esses sinais é fundamental, porque eles nos ensinam a viver de forma sábia, enquanto esperamos por ele. O primeiro alerta, e não é por acaso que ele é o primeiro, é sobre o engano. Em Mateus 24, versículos 4 e 5, Jesus adverte que o maior perigo não viria de fora, mas de dentro, de uma forma espiritual e intelectual. Muitos surgiriam se dizendo salvadores. E a história confirma isso. Antes mesmo da queda de Jerusalém, a gente teve figuras como o Teudas. Mais tarde, Bar-Corroba liderou uma revolta devastadora, sendo aclamado como Messias. O padrão é bem claro. O engano mais perigoso é sempre aquele que se parece com a verdade. O segundo alerta é sobre o mundo ao nosso redor. Guerras, fomes, terremotos. Em Mateus 24, versículos 6 a 8, Jesus diz algo bem surpreendente: não se assustem. Esses eventos, por mais trágicos que sejam, fazem parte de um mundo que geme, mas eles ainda não são o fim. É fascinante que a palavra nação que ele usa aqui, no original, significa etnias. Isso aponta para conflitos culturais, religiosos, tribais, são as dores de parto da história, sempre presentes, mas não o evento final. Agora, o alerta se torna profundamente pessoal. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus fala da perseguição direta contra os seus seguidores. E o motivo é muito explícito: por causa do meu nome.
O ódio não é contra a pessoa, mas contra a lealdade dela a Cristo. Desde o martírio de Estevão, passando por Nero e por heróis da fé como Inácio e Policarpo, até os dias de hoje, a perseguição, ironicamente, se torna uma confirmação da fé e não um sinal de que ela falhou. Se o terceiro alerta tratava da oposição que vem de fora, o quarto, lá nos versículos 10 a 12 de Mateus 24, aponta para um perigo ainda mais sutil, a corrupção interna. Jesus descreve um tempo de tropeço, traição e falsos profetas dentro da própria comunidade de fé. A pressão de fora, somada à decadência de dentro, leva a um desgaste espiritual profundo. Para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa olhar para uma palavra grega que Jesus usa, escandalizo. E olha, isso é muito mais do que apenas ofender alguém. Significa armar uma cilada, ser a pedra no caminho que faz alguém tropeçar e cair espiritualmente. Pensem nisso. É quando ensinos falsos, hipocrisia ou um mau testemunho dentro da igreja levam as pessoas a abandonar a fé. É a traição máxima dentro da comunidade, a arma que o inimigo usa de dentro para fora. E o resultado dessa traição interna é a multiplicação da anomia, outra palavra-chave grega que significa sem lei. E não se trata só de quebrar regras, mas de viver como se Deus e a sua vontade simplesmente não existissem. É um desprezo ativo pela verdade. E Jesus faz uma conexão direta e assustadora. Quando a anomia se espalha, o amor, que é a essência da lei de Deus, inevitavelmente se esfria. Ele não desaparece, mas perde a sua força, gerando uma fadiga espiritual generalizada. Mas em meio a todo esse cenário sombrio, Jesus apresenta tanto o antídoto quanto a missão, lá em Mateus 24, versículos 13 e 14. A promessa é que aquele que perseverar até o fim será salvo. E enquanto esse fim não chega, a igreja tem uma missão muito clara: proclamar as boas novas do reino a todas as nações. O objetivo não é converter o mundo à força, mas dar testemunho. Um testemunho com palavras e, o que é crucial, com uma vida que mostra como é o reino de Deus. E bem aqui, Jesus muda de marcha. Este é um ponto crucial. O princípio das dores é um ciclo. São as contrações que acontecem repetidamente ao longo de toda a história. Mas a grande tribulação é algo totalmente diferente. Não é mais uma contração. É um evento único, singular e terrivelmente intenso. É o momento do nascimento, é o ato final. Vamos então analisar este período. A grande tribulação não é apenas mais uma crise na história. Ela é o ponto de inflexão da história, aquele período concentrado e intenso que marca o verdadeiro início do fim. O sinal que dá início a este período é inconfundível. Em Mateus 24, versículo 15, Jesus aponta diretamente para a profecia de Daniel sobre o abominável da desolação. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, detalha isso. É a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, que vai chegar ao ponto de se sentar no lugar santo, no templo de Deus, e se autoproclamar divino. É o ato supremo de rebelião que desencadeia a tribulação final. A reação a este sinal, descrita em Mateus 24, dos versículos 16 a 26, deve ser de urgência total. Fujam, é o que Jesus diz, sem hesitar. Será um tempo de angústia como nunca houve antes, tão terrível que, se dependesse só da resistência humana, ninguém sobreviveria. Mas aqui está a esperança no meio do caos. Por amor aos seus escolhidos, o próprio Deus vai abreviar esses dias. O sofrimento tem um limite e ele é determinado pela soberania divina. Mas a tribulação não tem a palavra final. Imediatamente após o período mais sombrio da história, vem a manifestação mais gloriosa que o universo já viu. Vamos ver como Jesus descreve esse que é o clímax de toda a nossa esperança. A vinda do Filho do Homem será inconfundível. Em Mateus 24, versículo 27, Jesus usa a imagem do relâmpago que corta o céu de leste a oeste. Ou seja, vai ser um evento público, universal, instantâneo. Não vai ter espaço para dúvida, para especulação ou para anúncios secretos. Todo mundo vai viver ao mesmo tempo e isso vai dissipar qualquer engano sobre falsos cristos. Esse retorno, detalhado nos versículos 29 a 31, vai abalar o próprio cosmos. O sol vai escurecer, a lua não vai brilhar. A criação inteira vai reagir à chegada do seu rei. E então, ao som da trompeta, os anjos reunirão os escolhidos de toda a terra. Este é o momento da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos. É a grande reunião final, como Paulo descreve tão bem em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. E agora, depois de toda essa grandiosa profecia, Jesus aterrissa tudo isso na nossa realidade.
porque o objetivo de todo este sermão não é apenas satisfazer a nossa curiosidade sobre o futuro, mas transformar a maneira como a gente vive hoje. A pergunta final e mais importante é como, então, nós devemos viver. Jesus conclui com a parábola dos dois servos, lá em Mateus 24, versículos 45 a 51. Os dois sabem que o Senhor vai voltar. A diferença não está no que eles sabem, mas no que eles fazem. O servo fiel vive de forma consistente, cuidando de tudo que foi confiado a ele. Já o servo mau, pensando, meu senhor está demorando, vive de forma negligente e abusiva. A lição é poderosa. A verdadeira prova da nossa fé não é o quanto a gente sabe sobre o fim, mas como a gente age durante a espera. E assim, o sermão profético não termina em medo, mas em esperança. Ele não foi dado para nos assustar, mas para nos preparar, para nos chamar à fidelidade, à perseverança e a uma vigilância cheia de expectativa. A resposta da Igreja, ao longo dos séculos, diante de toda essa revelação, não é de pavor, mas de anseio e adoração, ecoando as últimas palavras da Escritura, lá em Apocalipse 22, versículo 20. Amém. Vem, Senhor Jesus.